Ultrapassadas essas classificações, nós vamos falar um pouquinho sobre sistemas. O que significam sistemas dentro do direito? Nós temos o sistema romano-germânico, que diz respeito a codificações. O que é codificações? Colocar no papel. Colocar no papel, tá? Então, toda vez que a gente falar em codificação, é o seguinte: peguei a lei, coloquei no papel. Peguei a lei, criei um código. Então, o sistema romano-germânico, ele é baseado em codificação, em leis escritas. E nós temos a common law, ou lei comum, que é o direito inglês. Como é que surge o direito para a common law? Através de decisões. Acontece um fato, vai lá um juiz e julga esse fato, tá legal? Ele não é baseado em leis escritas. O direito brasileiro, ele nasce com o sistema romano-germânico, mas hoje ele tem muito também da common law, tá legal? Então, romano-germânico, codificação, escrita, common law, decisões dos tribunais. E aí, nós passamos para uma outra classificação, que é de fontes do direito. Para eu explicar um pouquinho o que é fontes do direito, eu preciso que vocês entendam uma coisa. Vamos voltar lá na primeira aula, lá com o professor Miguel Reale, teoria tridimensional do direito, fato, valor e norma. Vocês lembram que eu disse lá na primeira aula? Eu disse o seguinte: suponhamos que nós estivéssemos vivendo em uma sociedade primitiva. Eu acho que eu dei esse seguinte exemplo. E aí eu, vivendo nessa sociedade primitiva, mato o meu vizinho. A partir desse fato, que é o homicídio, a sociedade ela vai valorar esse fato. Suponhamos que ainda não tenha nenhuma lei, uma sociedade primitiva. Eu mato meu vizinho, a sociedade vai valorar, vai dizer assim: esse ato do Tiago não foi legal, vamos criar uma regra, vamos criar uma norma, vamos criar uma norma jurídica para que as pessoas, doravante esse fato, daqui para frente desse fato, elas não venham mais a cometer homicídio. E aí nasce o direito, aí nasce a norma jurídica, certo? Só que hoje nós vivemos numa sociedade estruturada. Nós vivemos numa sociedade em que já existe um ordenamento jurídico. Nós vivemos numa sociedade em que nós temos várias leis, que nós temos várias regras, que nós temos vários princípios, que nós temos vários códigos, enfim. Então, quando eu falo de fontes do direito, o que significa fonte? É o lugar de onde provém, é o lugar onde nasce. E aí essa classificação de fontes do direito, ela parte de um pressuposto de uma sociedade que já está estruturada. E dentro dessa matéria, fontes do direito, eu tenho uma outra classificação. Fonte primária e fonte secundária. Esqueçam a sociedade primitiva. Nós estamos agora falando de uma sociedade que já está estruturada. Então, toda vez que eu falar de fonte, que eu falar de nascedouro, de onde nasce o direito, de uma sociedade que já está estruturada, eu vou pensar o seguinte: fonte primária, fonte secundária. Fonte primária, onde que nasce o direito em uma sociedade que já está estruturada? Vou dar um exemplo para vocês. Suponhamos que um juiz vai julgar um caso, qualquer caso que seja em âmbito administrativo, seja em âmbito civil, seja em âmbito penal, aonde ele vai buscar embasamento para que ele julgue aquele caso. O primeiro lugar onde ele vai buscar embasamento, o primeiro lugar onde ele vai procurar aonde nasce aquele direito para que ele possa julgar aquele fato é na lei. Então, se a lei é o primeiro lugar onde ele vai ver se a lei se adequa ao fato, se o fato está adequado à lei, eu digo que a lei é a fonte primária do direito. Tá? E as fontes secundárias? Suponhamos que aconteceu um fato, mas que o fato ele não se enquadra em nenhuma lei. Não tem nenhuma lei que rege um determinado fato. Aí eu vou dizer, eu vou falar, eu vou conhecer fontes secundárias.
E quais seriam as fontes secundárias? A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que antigamente era chamada de Lei de Introdução ao Código Civil, ela fala justamente sobre essas fontes secundárias. Quais seriam elas? A analogia, os costumes, a doutrina, a jurisprudência e os princípios gerais do direito. Então, toda vez que um juiz, ao julgar um caso, ele não ache diretamente na lei, ele não ache diretamente no texto escrito, codificado, que passou pelo Congresso Nacional, que está em vigor, ele vai ter que julgar de qualquer forma. O juiz ele não pode se abster de julgar. Então ele vai ter que procurar o direito, ele vai ter que procurar o nascedouro desse direito numa fonte secundária, que não é a lei. Ele vai procurar analogia. O que é analogia? Casos semelhantes e leis que se adequem a casos semelhantes. Ele vai procurar costumes, ele vai ver se aquele fato já aconteceu naquela sociedade e vai ver como outros juízes julgaram. Ele vai ver a doutrina, ou seja, os estudiosos do direito. O que é que os estudiosos falam? Será que alguém já falou sobre esse fato? Se alguém já falou, o que falou sobre esse fato? Ele vai pegar a jurisprudência, que são decisões reiteradas sobre a matéria. Ele vai para os princípios gerais do direito. O que são princípios gerais do direito? Toda ciência possui princípios. O que são princípios? Norte. O direito possui muitos princípios. Por exemplo, o princípio da legalidade. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Isso é um princípio, que se chama princípio da legalidade, que é aplicado a vários ramos do direito. Então eu, Tiago, não sou obrigado a fazer nada se nenhuma lei não me obriga a fazer. Se não existe lei me obrigando, eu não sou obrigado a fazer. Então esse é o princípio da legalidade. Nós temos o princípio, por exemplo, da igualdade. Então, todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei. A lei não pode fazer discriminação, seja de raça, seja de sexo, seja de condição sexual, seja por questão de crença religiosa. Então, princípio da igualdade. Então, o direito ele é regido por princípios. Então, toda vez que o juiz ele não achar diretamente na lei a fonte para julgar determinado caso, a fonte para ele criar o direito para determinado caso, daquele caso que ele está julgando, ele vai se valer das fontes secundárias. Analogia, costume, doutrina, jurisprudência e princípios gerais do direito. Tá legal? Então, essa é a nossa segunda aula. E essa segunda aula, ela é muito importante para a gente continuar o nosso caminho de entender o que é o direito. Tá legal, gente? Então, assistam esse vídeo quantas vezes forem necessárias. Leiam o texto de apoio que vai estar aí no nosso ambiente virtual, para que você possa pegar um conceito ou outro que não ficou muito claro aqui na aula. Coloque suas dúvidas aí, para que eu possa responder, para que eu possa ajudar vocês, e respondam o fórum. Não se esqueçam que o fórum possui nota, tá bom? E essa nota da pergunta que é colocada lá no fórum, ela vai compor a nota final de vocês. Tá bom? Então, não se esqueça do que nós estudamos hoje, que o direito ele é uno e indivisível, porém, para fins didáticos, para que a gente possa compreendê-lo, nós o classificamos, falamos sobre direito público e direito privado, falamos sobre direito positivo, falamos sobre direito subjetivo, sobre direito material, direito processual. Peguem esses conceitos, tá bom? Pesquisem na internet, peguem um dicionário jurídico. Tá legal? Assistam a aula novamente, leiam o texto de apoio, respondam o fórum e vão rabiscando a apostila de vocês. Tá legal? A apostila a gente está fazendo ela bem simples, para que você coloque do lado aquilo que você está aprendendo. Coloquem as dúvidas de vocês aí na apostila, joguem lá no nosso ambiente virtual, para que eu possa sanar as dúvidas de vocês. Tá legal? Um grande abraço e até a próxima aula.